Hoje sou funcionário público e este não é meu desconsolo maior. Na verdade, eu não estava preparado para o sofrimento. Todo homem, ao atingir certa idade, pode perfeitamente enfrentar a avalanche do tédio e da amargura, pois desde a meninice acostumou-se a vicissitudes, através de um processo lento e gradativo de dissabores. Tal não aconteceu comigo. Fui atirado à vida sem pais, infância ou juventude. Um dia dei com os meus cabelos ligeiramente grisalhos no espelho da taberna minhota. A descoberta não me espantou e tampouco me surpreendi ao retirar do bolso o dono do restaurante. Ele sim, perplexo, me perguntou como podia ter feito aquilo. O que poderia responder nessa situação? Uma pessoa que não encontra a menor explicação para a sua presença no mundo, disse-lhe que estava cansado. Nascera cansado e entediado. Ofereceu-me emprego e passei daquele momento em diante a divertir a freguesia da casa com meus passos mágicos. O homem, entretanto, não gostou da minha prática de oferecer aos espectadores almoços gratuitos que eu extraía misteriosamente de dentro do paletó. Apresentou-me ao empresário do circo Parque Andaluz, que, posto a par das minhas habilidades, propôs contratar-me. Antes, porém, aconselhou que se prevenisse contra os meus truques. Contrariando as previsões pessimistas do primeiro patrão, o meu comportamento foi exemplar. As minhas apresentações em público não só empolgaram multidões, como deram fabulosos lucros aos donos da companhia. A plateia em geral me recebia com frieza, talvez por não me exibir de casaca e cartola. Mas quando, sem querer, começando a extrair do chapéu coelhos, cobras, lagartos, os assistentes vibravam. Sobretudo no último número em que eu fazia surgir por entre os dedos um jacaré. Em seguida, comprimindo o animal pelas extremidades, transformava-o numa sanfona e encerrava o espetáculo tocando o hino nacional da Conchinchina. Os aplausos surgiam de todos os lados sob o meu olhar distante. O gerente do circo, a me espreitar de longe, danava-se com a minha indiferença pelas palmas da assistência. Com o crescimento da popularidade, a minha vida tornou-se insuportável. Às vezes, sentado em algum café, a olhar cismativamente o povo desfilando na calçada, arrancava do bolso pombos, gaivotas, maritacas. Eu olhava melancólico para o chão e resmungava contra o mundo e os pássaros. Se distraído, abria as mãos, delas escorregavam esquisitos objetos, a ponto de me surpreender certa vez puxando da manga da camisa uma figura, depois outra, por fim estava rodeado de figuras estranhas, sem saber que destino lhes dar. Nada fazia. Olhava para os lados e implorava com os olhos por um socorro que não poderia vir de parte alguma. Situação cruciante. Quase sempre ao tirar o lenço para suar o nariz, provocava o assombro dos que estavam próximos. Sacando um lençol do bolso, mexia na gola do paletó, logo aparecia um urubu. Em outras ocasiões, indo amarrar o cordão do sapato, das minhas calças deslizavam cobras. Mulheres e crianças gritavam, vinham guardas, ajuntavam-se curiosos. Um escândalo. Tinha de comparecer à delegacia e ouvir pacientemente da autoridade policial ser proibido soltar serpente nas vias públicas. Tímido e humilde, mencionava a minha condição de mágico, reafirmando o propósito de não molestar ninguém. Também à noite, em meio a um sono tranquilo, costumava acordar sobressaltado. Era um pássaro ruidoso que batera as asas ao sair do meu ouvido. Numa dessas vezes, irritado, disposto a nunca mais fazer mágicas, mutilei as mãos. Não adiantou. No primeiro movimento que fiz, elas reapareceram novas e perfeitas nas pontas dos tocos de braço. Acontecimento de desesperar qualquer pessoa, principalmente um mágico enfastiado do ofício. Pensando bem, concluí que somente a morte poria termo ao meu desconforto. Firme no propósito, tirei dos bolsos uma dúzia de leões e, cruzando os braços,
Aguardei o momento em que seria devorado por eles. Nenhum mal me fizeram. Rodearam-me, farejaram minhas roupas, olharam a paisagem e se foram. Na manhã seguinte, regressaram e se puseram assintosos diante de mim. O que desejam, estúpidos animais? E gritei indignado. Sacudiram com tristeza as chuvas e imploraram-me que os fizesse desaparecer. Este mundo é tremendamente tedioso. Não consegui refrear a raiva. Matei-os todos e me pus a devorá-los. Esperava morrer vítima de fatal indigestão. Sofrimento dos sofrimentos. Tive imensa dor de barriga e continuei a viver. O fracasso da tentativa multiplicou minha frustração. Afastei-me da zona urbana e busquei a serra. Ao alcançar seu ponto mais alto que dominava o escuro abismo, abandonei o corpo, senti apenas uma leve sensação da vizinhança da morte. Logo, me vi amparado por um paraquedas, com dificuldade, machucando-me nas pedras, sujo e estropiado, consegui regressar à cidade, onde a minha primeira providência foi adquirir uma pistola. Em casa, estendido na cama, levei a arma ao ouvido. Puxei o gatilho à espera do estampido. A dor da bala penetrando na minha cabeça. Não veio o disparo nem a morte. A Mauser se transformara num lápis. Rolei até o chão soluçando. Eu, que podia criar outros seres, não encontrava meios de libertar-me da existência. Uma frase que escutara por acaso na rua trouxe-me nova esperança de romper em definitivo com a vida. Ouvira de um homem triste que ser funcionário público era suicidar-se aos poucos. Não me encontrava em condições de determinar qual a forma de suicídio que melhor me convinha. Lenta ou rápida. Por isso, empreguei-me numa secretaria de Estado. 1930, ano amargo. Foi mais longo que os posteriores à primeira manifestação que tive da minha existência ante o espelho da taberna Minhor. Não morri conforme esperava. Maiores foram as minhas aflições, maior o meu desconsolo. Quando era mágico, pouco lidava com os homens. O palco me distanciava dele. Agora, obrigado a constante contato com meus semelhantes, necessitava compreendê-los, disfarçar a náusea que me causavam. E o ócio levou-me à revolta contra a falta de um passado. O amor que me veio por uma funcionária, vizinha de mesa de trabalho, distraiu-me um pouco das minhas inquietações. Distração momentânea.